Os desconhecidos que foram poderosamente usados por Deus. Essa mensagem será compartilhada nos meus canais e também nos canais da Igreja Lugares Altos. Essa é uma mensagem tremenda que vai ajudar a muitas pessoas que estão se questionando qual é o meu papel, será que Deus realmente me usa? Será que Deus realmente tem um plano, um projeto para a minha vida? Olha, a minha idade já está um pouco avançada e eu não vi as coisas crescerem, evoluírem. Parece que eu perdi o meu time, eu perdi meu tempo, passou o meu turno, passou a minha chance. Eu acho que Deus não tem nada comigo, eu não fui chamado, para muitas coisas e tudo mais, não sei fazer muita coisa, não tenho muitos dons. Será mesmo? Essa mensagem ela é simples, de fácil entendimento, mas carrega uma unção e uma graça muito grande que vai fazer você acreditar mais nas coisas que Deus opera, mesmo que você não esteja entendendo no momento. Vou pedir a você gentilmente para compartilhar para todo mundo, se inscrever no canal da Igreja Lugares Altos. E também estou compartilhando esta mesma mensagem no meu canal do YouTube e nas outras redes. Então, se você está inscrito aqui no meu canal do YouTube, vá lá. Eu estou deixando o link aqui da Igreja Lugares Altos, o canal da Igreja Lugares Altos, e nós estamos falando todos os domingos, uma série. Estamos no 3º episódio agora sobre as 7 igrejas do Apocalipse. É isso, foi para isso que a Igreja Lugares Altos nasceu, para justamente falar de escatologia, falar da volta do Senhor Jesus, além de outras coisas tão maravilhosas que as outras igrejas falam e fazem, né? Não somos diferentes, carecemos da mesma misericórdia, amamos as pessoas e amamos o Senhor Jesus. Então, estou deixando o link aqui do canal da Igreja Lugares Altos, e você que me acompanha do meu canal, eu estou te intimando a ir lá, se inscrever e nos apoiar também. Vamos lá, a todos vocês que são nossos discípulos, apoiadores, ovelhas, intercessores, lá da Lugares Altos, peço a vocês que compartilhem essa mensagem em todos os grupos. Eu anotei aqui alguns pontos importantes para vocês. 7 pessoas que não estão, não são evidenciadas na história com grandes feitos, não fizeram coisas exuberantes. Dificilmente você escuta pregações sobre essas pessoas, mas elas tiveram um papel extremamente importante na história. 7 pessoas. Vamos lá. Eu não sei se você já ouviu ou já assistiu um teatro cristão sobre o tribunal eterno, o tribunal celestial. Acho que esse é o título da sketch ou da peça teatral, que já é bem antiga. Resumindo, essa peça é assim, vê se você vai lembrar. A história é basicamente essa, nomes aleatórios, tá? Diante do Senhor Jesus, após a ressurreição, e o Senhor começa a recompensar os salvos, os santos, dando galardão, galardoando aqueles que o serviram. Aí chama o Fernando, por exemplo. Fernando, está aqui o seu galardão, você salvou 355 almas, você foi um pregador fiel. Aí chama o Tiago. Tiago, venha, se aproxime, servo bom, fiel, você foi dedicado, um grande evangelista. Você entrou nas praças, você entrou nos becos, nas favelas, nas cidades, pregando a minha palavra. Você salvou 550 almas, está aqui o seu galardão. Ele vai chamando nome por nome. Quando chega a vez de uma mulher e chama Maria, e ela já vem triste, cabisbaixo, e o Senhor Jesus diz: Maria, por que você está triste? Ela diz: Senhor, eu não salvei uma alma. Eu não ganhei uma alma para o Senhor. E eu estou muito triste porque eu amava o Senhor, eu amo o Senhor. Mas eu não ganhei ninguém, eu não sou evangelista, eu não sou pregadora, eu não sei nem falar direito, eu não conseguia falar direito em público. E o Senhor Jesus diz para ela: quem te disse isso, Maria? Maria, você foi chamada para criar os seus filhos. Você teve 3 filhos. O seu filho mais velho foi um grande evangelista. Ele salvou 400 e tantas almas. O seu filho do meio salvou X almas. O seu filho mais novo é um ministro de adoração. Ele levou as pessoas à minha presença. Quem disse, Maria, que você não cumpriu o seu propósito? Você foi chamada para fazer isso e você fez melhor do que ninguém. Você criou os teus filhos na minha presença e eles, sim, foram chamados para as multidões. Maria, não ignore o seu chamado. Eu te chamei exatamente para isso. Está aqui o teu galardão. E o galardão da Maria era muito grande. É mais ou menos essa história que se passa nesse teatro, e aqui eu fui recordando um pouco porque é um teatro bem antigo. E por que eu quis introduzir essa mensagem para vocês, aqui dos meus canais, também dos canais da Igreja Lugares Altos? Porque ela fala muito para as pessoas que foram chamadas por Deus para algo,
só que elas estão buscando o que mais tem evidência, o que mais chama a atenção das pessoas, o que mais brilha aos olhos, o microfone, né? A posição, o status, o aplauso. Porque uma pessoa que está pregando, ela tem mais notoriedade. Só que a cobrança sobre ela é proporcional à evidência do seu chamado. E para Deus não significa que quando você está mais em evidência, produzirá um fruto maior do que aquele que está obedecendo o chamado, só que esse chamado é mais silencioso. Por exemplo, o chamado de um intercessor, ele é tão poderoso e tão importante para o reino de Deus quanto o do pregador. Quando estou ali no domingo, ou a pastora, estamos pregando a palavra do Senhor no púlpito, ali só aconteceu porque primeiro voluntários criaram aquele ambiente. Voluntários, intercessores estiveram ali orando antes do culto começar. Voluntários organizaram, os músicos se prepararam. Então vejam a importância. O apóstolo Paulo usa muito o exemplo do corpo com muitos membros, mas o corpo só funciona porque os membros estão saudáveis. Ora, se você perder as suas pernas, você vai depender de uma cadeira de rodas. Você não terá mais capacidade natural de se locomover. Então, um dedinho, uma unha, o cílio é importante. Então, no corpo, todos têm a devida importância. Devemos primar pela integralidade do corpo, ou seja, o corpo como um todo. E não somente os olhos azuis, que chamam mais atenção, mas sim aquilo que não é visto, mas tem um papel tão importante como aquilo que é visto. Diante disso, eu destaco para vocês aqui 7 personagens que foram extremamente importantes e foram usados por Deus, mas eram desconhecidos, e essa palavra vai alcançar o teu coração. A primeira história é o anônimo da entrada de Jerusalém, o anônimo da entrada triunfal. Como nós sabemos, Jesus cumpriu a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, quando ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. E os seus discípulos colocaram seus mantos, suas capas sobre o jumento, né? E para que Jesus pudesse assentar, e Jesus entrou em Jerusalém. Só que isso é o que a história está se destacando, a entrada de Cristo. Mas antes disso, o Senhor Jesus mandou os seus discípulos irem até a cidade, e lá iriam encontrar em uma aldeia um filhote de jumento, uma jumentinha. E o seu dono, se porventura questionasse, os discípulos iriam dizer: o Senhor mandou pegar essa jumentinha. E o dono da jumenta iria obedecer. E o interessante é que nós não percebemos que há um anônimo nessa história, mas que decidiu obedecer a um comando do Senhor, mesmo não o vendo, mesmo não ouvindo de sua boca diretamente, ele decidiu obedecer, e pela sua obediência ele cumpriu uma das maiores profecias do Antigo Testamento acerca do Messias, do Salvador da humanidade. Um anônimo foi responsável, juntamente, né, com todo aquele contexto, com a plenitude dos tempos e a vontade de Deus, este anônimo contribuiu para o cumprimento de uma profecia. O que ele mostrou ali? Ele mostrou sensibilidade ao Espírito Santo. Então, mesmo você não estando em evidência, não sendo famoso, não significa que Deus não te usa, você não tem sensibilidade ao chamado, ao ouvir a voz do Senhor, a sentir e perceber quando é Deus que está te chamando para fazer algo no reino. E isso terá um impacto muito grande. Segundo, o anônimo, que foi usado por Deus poderosamente. Isso aqui é muito bonito. O anfitrião da última ceia. Você sabia que na última ceia de Cristo havia um anfitrião, que ele tinha preparado uma sala no andar superior, ou seja, num andar importante, para uma ceia? E o Espírito Santo, o Senhor, já tinha tocado o coração dele, ele já tinha preparado aquela sala. Antes da última ceia, Jesus disse aos seus discípulos, e isso está em Marcos, capítulo 14, versículo 12 até o 16, Lucas 22, versículo 7 até o versículo 13. Esses textos mostram que Jesus disse: entrem até determinado lugar, vão até determinado lugar. Lá vocês vão procurar um homem e diga para eles que o Senhor precisa da sala para a ceia. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro e João seguiram o homem que carregava um cântaro, porque Jesus disse: ele vai carregar um cântaro de água.
Isso é muito inusitado para um judeu da época carregar um cântaro, que geralmente era atividade ou de um escravo ou de uma mulher. Ele era o dono da casa. E Jesus disse a Pedro e disse a João: entrem com ele naquele ambiente, e ali será o cenáculo onde vamos celebrar a Páscoa. Então a última ceia aconteceu na casa de um homem sensível em seu espírito à ordem do Senhor. Então a última ceia aconteceu na casa de um homem que decidiu ouvir a voz do Senhor e permitir que a sua casa protagonizasse o ambiente dos mais maravilhosos, as últimas palavras de Cristo sentado à mesa com os seus discípulos e que estão registrados e mudam a história de milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro. Um desconhecido que abriu a porta da sua casa. Será que você ainda vai duvidar que Deus está usando você, que Deus pode usar você? Terceiro exemplo, a jovem escrava israelita. Ela foi uma missionária oculta da Síria. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19, diz que um general extremamente importante, porém arrogante, estava doente. Ele sofria de uma lepra. E a lepra era também conhecida como uma doença que era resultado de uma maldição. Então, ele buscou de todos os meios a cura e não alcançava a cura. A morte era certa para ele. Até que uma jovem israelita, que era escrava na casa desse general chamado Naamã, chega até a ele e sugere que ele procure o profeta Eliseu. E ela disse: ele é um homem santo do Senhor e ele pode te curar. O que aconteceu é que ela foi uma voluntária, usada pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, para que este homem reconhecesse o poder de Deus que habitava no profeta Eliseu. Então, ela foi uma missionária, mesmo escrava, mesmo na casa de um homem arrogante, autoritário, escrava que não tinha direito à voz, à fala, e ela chegou e aconselhou o general, e então ele mergulhou, deu aqueles 7 mergulhos e foi curada. Ou seja, diante dos contextos mais adversos, Deus pode usar as pessoas mais improváveis. Quarto, a mulher sábia de Tecoa. Ela foi uma conselheira estratégica. 2 Samuel, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 24. Joabe, um comandante do exército de Davi, desejando a reconciliação entre Davi e Absalão, instruiu uma mulher sábia da cidade de Tecoa a apresentar-se diante do rei com uma parábola, com uma metáfora, com uma história. Ou seja, embora fosse acionada por Joabe, sua decisão de aceitar a missão e enfrentar o problema pessoalmente, foi uma demonstração de coragem e sabedoria. A intervenção dela foi crucial para alterar o curso político e a história da família do rei Davi, intermediando este conflito. Ou seja, o que essa história está nos ensinando? Deus está utilizando aqui uma mulher anônima, mas inteligente e corajosa, com conselhos estratégicos e sábios, transformando o cenário e a realidade de uma casa. Você se sente um anônimo? Você sente que não tem expressão, né, que não serve para nada, que Deus não te chamou para nada? Bom, você está ignorando o poder de Deus, está colocando Deus dentro da sua caixinha. Somente esteja disponível em todos os momentos, Deus vai usar você. Um abraço, uma palavra, um aconselhamento, uma mensagem, né? O quinto é o menino dos 5 pães e 2 peixes, o pequeno, grande voluntário. Este menino, a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 6, do 1 ao 13, usando como exemplo, que havia uma grande multidão ouvindo Jesus, seguindo Jesus, e já era a hora avançada. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estavam ali, eles estavam com muita fome. E não havia recursos suficientes no ministério de Jesus para comprar tanto pão para alimentar aquela multidão. Então diz a Bíblia que Jesus pergunta para os discípulos: o que nós temos, o que vocês têm? Senhor, não temos nada. Até que chega um menino com 5 pães e 2 peixes. Bom, cestos com 5 pães e 2 peixes. E esse menino disponibiliza os 5 pães e 2 peixes, disponibiliza o seu lanche. E essa é a matéria-prima. Isso é o necessário para que fosse entregue nas mãos do Senhor e o Senhor multiplicasse.
É claro que o milagre é extraordinário, é poderoso, e a partir disso os homens queriam ungir Jesus a rei, dada, né, o extraordinário, né, o caráter extraordinário desse milagre. Mas também a atitude deste menino foi extraordinária. Ele só tinha aquilo nas mãos, para ele e sua família, mas ainda assim ele decidiu entregar. Um garoto, né, uma oferta simples na mão de Cristo, transformou a provisão abundante para multidões. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que você tem na mão não pode até não ser grandioso, pode não significar tanto, né, para outras pessoas, mas entregue nas mãos certas, que são já habilidosas, e é comprovado que o nosso Deus é capaz de pegar desconhecidos e torná-los em famosos, de pegar aquilo que não daria em nada e transformar em milagre que alimenta multidões. Bom, penúltimo, os 4 amigos do paralítico que foi descido pelo telhado. Isso daqui demonstra claramente que as suas atitudes, a sua determinação e a sua fé serão recompensadas pelo Senhor. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, Lucas capítulo 5 também registram isso. O que acontece? Jesus estava em uma casa e tinha muita gente dentro da casa, fora da casa. À medida que não tinha como mais ninguém entrar, Jesus estava curando muita gente, operando muitos milagres. Até que os 4 amigos de um paralítico, decidiram levar ele em sua maca. Não tendo como acessar Jesus pela porta, pela janela, eles decidiram subir ao telhado e desceram o seu amigo paralítico pelo telhado, abriram um espaço no telhado e desceram o amigo paralítico. Então, Jesus curou aquele paralítico e Jesus também destacou a fé, o comprometimento, a amizade e a resistência desses 4 amigos que carregaram o amigo até Jesus. Então eles tiveram fé primeiro, eles tiveram coragem primeiro. Eles não foram alvos do milagre, mas eles foram um instrumento que Deus utilizou para que aquele amigo fosse alcançado. E ficou aqui um ensinamento para nós que Jesus evidenciou sobre esses homens. Ou seja, uma amizade, solidariedade, que foram os caminhos pelos quais o sobrenatural fluiu até aquele paralítico. Talvez o que você tem a oferecer é amizade, solidariedade, resistência, ânimo, coragem. Isso vai curar e levantar milhares, dezenas, 1, 2, 3, 5 paralíticos. Mas você será usado por Deus. Por último, o soldado que furou o lado de Jesus, que atravessou o lado de Jesus. Isso daqui foi alguém usado por Deus de modo involuntário. Deus é tão soberano que até as pessoas não percebendo, elas estão contribuindo para o cumprimento de sua vontade. Isso é extraordinário e a gente fecha essa mensagem. Sétima pessoa anônima que foi usado por Deus, que a tradição cristã diz que ele se converteu. É o Longino, que a tradição cristã historicamente dá esse nome, que foi o soldado. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que um soldado pegou a sua lança e cravou no lado de Jesus. Quando ele crava a lança no lado de Jesus, foi para confirmar que de fato Jesus havia morrido. Sem perceber, em um ato de tanta dor, de tanta crueldade, este homem também estava cooperando para cumprir as profecias do Antigo Testamento, e uma em específico. Salmo capítulo 34, Êxodo capítulo 12 e o mais importante, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Olharão para aquele que transpassaram. A profecia de Zacarias diz que os homens olhariam para o Messias que seria transpassado, que seria perfurado. E foi o que aquele soldado fez. A tradição cristã, como eu disse, diz que este soldado, naquele ato, ele se converteu. Livros apócrifos falam sobre isso. A literatura patrística fala sobre isso, que este soldado romano se converteu e se tornou um cristão proeminente naquela época. Mas o que isso ensina? Isso mostra pra gente que até aqueles que não, sem querer ou não percebem, podem ser utilizados por Deus. E Deus, na sua soberania, usa até aquilo que era para o mal. Ele transforma em bênção, transforma no cumprimento da sua palavra. Confie mais na soberania de Deus. Ele pode usar você. Um aperto de mão, um abraço, uma pregação, um louvor,
recitar o salmo, orar por alguém, dar um abraço, mandar uma mensagem dizendo Jesus te ama. Não importa, ele pode fazer. Eu encerro com vocês essa mensagem contando uma história rapidamente. E essa história é fictícia, mas ela é bem interessante, engraçada e fictícia. Diz assim, um homem se converteu numa igreja daquelas pentecostais, né, do relampeia, sapateia e cospe fogo. E ele se converteu e ele foi visitar uma outra igrejinha pequenininha, né, no mesmo estilo. E nessas igrejas, antigamente, eles davam muita oportunidade. Você chegou ali com uma Bíblia na mão, você era convidado. Vamos ouvir fulano de tal. E era o segundo culto daquele homem que se converteu. E ele não conhecia nada sobre Deus, não conhecia nada sobre a Bíblia, mas ele entregou sua vida a Cristo. Botou uma roupa de crente, colocou a Bíblia debaixo do braço, uma bem grande, e foi até aquele culto. Quando chegou lá, o pastor o convidou. Vamos ouvir o irmão fulano de tal para deixar uma palavra aos nossos corações. E ele, sem saber o que lia, sem saber o que fazer, sem saber o que falava, ele abriu a sua Bíblia e abriu logo em Mateus capítulo 1, onde está registrado a genealogia de Jesus. E ele começou a ler toda a genealogia, do primeiro versículo, do primeiro nome até o último nome. Aquele calhamaço de nomes. Ninguém entendeu nada, ele fechou a Bíblia e diz, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e saiu. Ninguém entendeu nada. Pois aí o pastor retomou a palavra, teve a mensagem, a pregação, os louvores, e no final o pastor fez o apelo para aquela pequena comunidade cristã, aquela pequena igreja pentecostal. E o pastor perguntou, se tem alguém aqui que ouviu a palavra e quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão e venha aqui à frente. E um homem levantou a mão chorando muito, foi até a frente e o pastor perguntou qual ponto da mensagem, o que foi falado na mensagem que impactou a sua vida. E aquele irmão chorando disse, não foi a mensagem, é porque teve um irmão aqui que ele abriu a Bíblia e começou a falar um monte de nomes. Ele não falou o meu, então eu decidi que eu preciso aceitar a Jesus para ter o meu nome nesse livro. O cara aceitou a Jesus porque o recém-convertido, o novo convertido, não citou o nome dele da genealogia. O que isso conclui para a gente? Deus, ele usa de meios e de instrumentos tão poderosos que estão acima do nosso entendimento. E você compartilha a mensagem que ele colocou no teu coração. A pessoa que vai abrir o coração, receber essa mensagem, aí já não é mais com você. Não duvide nunca mais, dizendo, será que Deus tem uma obra na minha vida? Será que Deus me chamou para algo? Será que realmente eu nasci para algo? Meu irmão, olha, enquanto você não tiver plena clareza do seu chamado, descubra fazendo o bem, praticando o amor, a justiça e pregando o Evangelho. Faça isso e você vai ver que a sua recompensa será grandíssima. Foi boa essa mensagem para você? Compartilhe para todo mundo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.